E aí, pessoal, tudo bem? Vamos tomar um café e vamos conversar um pouquinho sobre Colossenses? No último vídeo que eu gravei para cá sobre esse tema, a gente falou sobre o início de Colossenses, os primeiros versos. Eu lembro que a gente falou muito sobre as mudanças indiretas. O foco está no verso 6. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo. Uma linguagem de agricultura. A gente lembrou de João, capítulo 15, quando Jesus diz que ele é a videira e o seu pai é o agricultor. E a consequência natural de permanecer em Jesus é frutificar, são os frutos do Espírito. Tem um vídeo aí no canal, é só você procurar que aí você vai achar. Colossenses 1, do 1 ao 6, se não me engano, a gente tratou. E continuando o verso 6, ele diz assim: por todo o mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Paulo está dizendo à igreja de Colossos que vocês estão frutificando e crescendo, junto com a igreja no mundo inteiro, desenvolvendo a vida espiritual e desenvolvendo os frutos do Espírito por permanecerem com Jesus. Desde o dia, então, é um marco inicial para frutificar e crescer. Desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Existe um start, então, um momento inicial para que a gente comece a frutificar e crescer, tanto como indivíduos, como quanto igreja, quanto coletivo. Quando ouvimos e entendemos a graça de Deus. Ou seja, nós começamos a mudar de vida para valer quando entendemos algo chamado graça de Deus. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer: o que é graça? Veja, talvez você esteja acostumado a pensar em graça no sentido de salvação, né? Favor imerecido. Mas só isso. Eu não estou reduzindo esse ponto. Mas, por exemplo, lá em João capítulo 1, o evangelista João diz que em Jesus estava graça sobre graça. E ele nos deu essa graça. Então, em Jesus estava favor imerecido sobre favor imerecido? Não sei se dá para a gente interpretar assim. Talvez graça também pode ser interpretado como uma espécie de natureza divina atribuída a nós. Isso faz bastante sentido se a gente for pensar em João capítulo 1. Nele estava a graça de Deus, essa natureza divina sobre Jesus. E ele nos concede dessa natureza divina, graça sobre graça. E agora faz sentido a gente pensar: por graça sois salvos, por meio da fé. De fato, é um favor imerecido. A gente não merece esse tipo de coisa. Somos graciosamente salvos por Deus. E no momento que a gente entende o que se trata essa graça, do que se trata esse amor de Deus, do que se trata essa nova natureza que nos foi atribuída, uma natureza que nos faz ser santos, então podemos frutificar e crescer. Então nós temos um binômio aqui. Nós temos que ouvir da graça e entender dessa graça. Correto? E qual é o objetivo disso tudo? Verso 9 diz: o objetivo disso tudo é o pleno conhecimento da vontade de Deus. Para quê? Para que nós vivamos de maneira digna do Senhor, de maneira agradável. É isso que o verso 10 está dizendo. Uma coisa muito interessante, irmãos, é que quando ouvimos e entendemos a graça de Deus, deixamos de acreditar e deixamos de viver de modo a conquistar o favor de Deus. Nós descobrimos um Deus que, como Sofonias capítulo 3 nos mostra, depois de nos redimir e nos salvar, nos dá brados de alegria, porque Ele se regozija em nós. Esse é o Deus gracioso a quem servimos. Depois que a gente entende isso, viver de modo a agradar a Deus não se trata de tentar fazer tarefas religiosas para comprar o favor de Deus, mas se trata de entender a graça de Deus, em ver um Deus que sorri para mim e que me ama. E por causa disso, eu não tenho outra opção senão agradá-lo de volta, porque Ele em tudo é bom para mim. Eu descubro um Deus por meio de ouvir e entender a sua graça, a sua salvação, a nova natureza que eu ganhei. Eu descubro um Deus que me ama com amor eterno. E eu não tenho outra opção
senão amá-lo com amor eterno. Disso se trata, viver de maneira digna e em tudo agradá-lo. Eu não tenho mais outra opção senão amá-lo. Ou seja, mais uma vez voltamos aqui para aquela nossa ideia de mudanças indiretas. Eu ouvi e eu entendi a graça de Deus. É isso que o capítulo, verso 6 fala pra gente em Colossenses 1. Qual que é a consequência disso? Eu vou conhecer a Deus. E como consequência de conhecer a Deus, eu vou viver de modo digno do seu chamado. Eu vou agradá-lo em todas as coisas. E olha como é que a linguagem de agricultura volta, ainda no verso 10. Frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, agradar a Deus não se trata de comprar o sorriso de Deus. Ele não quer o que você pode oferecer. Ele quer você. Ele quer que você se agrade dele. Ele quer que você descubra nele o seu prazer. Há uma metáfora muito interessante. Por exemplo, para a gente pegar o café como exemplo. Quando você vai numa cafeteria e... Deixa eu mudar o exemplo que eu acho que fica melhor. Vamos pensar num restaurante. Um chefe de cozinha vai cozinhar para você. Qual é o prazer do chefe de cozinha? Em que você se agrade da comida dele. Esse será o prazer dele. O prazer do chefe de cozinha será o seu prazer. O nosso Deus atua da mesma maneira, irmãos. O prazer de Deus está em que nós tenhamos nosso prazer nele. É isso que faremos se ouvirmos e conhecermos a graça de Deus. Seremos moldados por ele. E assim viveremos de maneira digna, agradando-o. E o que ele requer de nós? Que nós achemos nele o seu prazer. E isso vai reorientar toda a nossa vida. Mais uma vez, ouça e entenda a graça de Deus em toda a sua verdade. E naturalmente você vai passar a amar a Deus. E isso é agradá-lo. Amar a Deus, segundo o apóstolo João, é obedecer os seus mandamentos. Quanto mais você ouvir um Deus que morreu numa cruz horrenda e ressuscitou dos mortos por amor a você, os seus mandamentos não vão mais parecer penosos, mas pelo contrário, se trata de uma vida de dedicação e amor para um Deus que te amou com amor eterno e todos os dias dá brados de alegria para você. É isso que a gente viu em Colossenses capítulo 1, dos versos 6 a 14. Vimos o Evangelho nesses versos de Paulo. Vimos que a partir do momento que ouvimos e entendemos a graça de Deus, conhecemos mais a Deus, esse Deus gracioso. E a consequência natural disso é viver de forma digna do seu chamado. Os próximos versos, do 15 ao 20, é um hino de Paulo. Mas aí deixa para o próximo vídeo da série. Valeu! Te vejo daqui a um tempinho.